Saudações a todos! Então, retomando nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje será sobre as influências que o direito romano sofreu na sua conformação. E aí, para isso, a gente pode elencar aqui principalmente três grandes influências no direito romano. Uma primeira influência dos direitos orientais, isso é possível de ser visto na história do direito romano. A influência da civilização grega como um todo, não em relação apenas à questão do direito, mas também da filosofia e da lógica, acima de tudo, e a influência do cristianismo no direito romano. É claro que isso aqui a gente está pegando naquelas generalizações que eu falei com vocês. Para se entender propriamente o fenômeno do direito romano, a gente deveria segmentar dentro da história do direito romano o período da realeza, o período da República, o período do Império. Dentro do período do Império, separando ainda sobre o Principado e o Dominado. Ou ainda uma divisão mais doutrinária entre direito romano clássico e direito romano pós-clássico, porque vejam que uma coisa é a história de Roma, outra coisa é a história do direito romano. Elas andam lado a lado, mas elas não se confundem. Então, essa primeira divisão que eu falei com vocês, ela é muito mais fácil para ser percebida enquanto a história de Roma. E a história do direito romano, muitas vezes os juristas vão dividir em direito romano pré-clássico, em direito romano clássico e em direito romano pós-clássico. Sendo que o período clássico ficaria entre o século II, antes da Era Comum, e o século II da Era Comum. O direito romano pós-clássico é aquele que dá abertura, por exemplo, à já formação do chamado direito justinianeu ou direito do imperador Justiniano, que já era imperador do Império Romano Oriental. E essa, por exemplo, é uma divisão que, porque vejam, o direito romano oriental ele vai continuar em transformação e em aplicação, portanto vigência também, até o século XV. Isso é um dado importante. Nós não temos condições, dentro da disciplina de História do Pensamento Jurídico, de trabalhar assim, todos os aspectos do direito romano que seriam desejáveis neste momento. Como eu falei com vocês, direito romano é uma disciplina que você pode se dedicar a vida toda e ainda faltará muito a ser estudado. Então a gente vai separar alguns temas importantes para vocês terem essa noção da própria configuração do direito romano e neste momento aqui das influências do direito romano. Uma outra aula vai ser sobre os traços característicos do direito romano e aí uma aula específica sobre Cícero, porque é um ponto importante na história do pensamento jurídico, e uma última aula sobre propriamente o corpus iuris civilis. Então tem assim, uma segmentação grande aqui dos temas. Vamos deixar de lado, por hora, discussões que seriam oportunas na disciplina optativa de instituições do direito romano, que é o estudo da história interna, da história externa do direito romano, a divisão, por exemplo, das magistraturas, as fontes do direito romano, a própria constituição do Senado, que é extremamente interessante, as divisões do direito em Roma, entre direito público, direito privado, direito honorário, direito das gentes. Então tem assim, uma série de discussões muito interessantes dentro do direito romano que nós vamos simplesmente ver en passant dentro da nossa disciplina. Mas, inegavelmente, retomar esse aspecto quanto às influências para o direito romano é um dos pontos, assim, exatamente perceber essa conexão que a tradição ocidental possui. Então, como falei com vocês, nós teríamos aí três grandes influências dos direitos orientais, e até mesmo porque Roma, quando chega no Oriente, já encontra esse Oriente Próximo helenizado, como eu falei com vocês na aula sobre o período helenístico, o que facilita tanto a aplicação, por exemplo, da burocracia administrativa romana, como também um choque cultural menor em comparação a uma conquista completamente nova, mas favorece, por exemplo, nas relações comerciais, uma série de questões, porque Roma já fazia, por exemplo, comércio com a sua grande inimiga, por exemplo, que era Cartago, que era considerado por muito uma colônia grega, mas com vínculos, por exemplo, com os assírios. Então isso faz algumas questões sobre a história do Mediterrâneo muito interessantes. Vejam que
existem propostas exatamente de ler a história antiga enquanto a história do Mediterrâneo. Por exemplo, a do Maurice Blodel. Ele faz exatamente esse tipo de leitura, que é muito rica, porque ela faz uma leitura não só cultural, histórica, mas também econômica, por exemplo. Então, quanto aos direitos orientais, existem influências, por exemplo, no periódico de História do Direito da Fundação Savigny na Alemanha, que tem duas separações, tem a seção germânica, a seção românica. Na seção românica, se vocês assim, percorrerem os artigos, sejam assim, em tempos recentes, dos últimos 20 anos, ou mesmo mais remotamente, já que é o mais antigo periódico de história do direito, ele tem vários artigos que vão trabalhar, por exemplo, influências específicas sobre direito babilônico em questões de direito comercial, assim, mesmo que o ramo não seja autônomo no direito romano, mas questões que são, vou dizer, de matérias comerciais no direito romano, por exemplo, por influência babilônica, ou questões mais específicas quanto a essas relações com o direito hebreu, por exemplo, que nesse contexto pertence à tradição, vamos dizer, oriental para os romanos, se a gente fosse colocar assim. Então é algo que é possível de se adentrar. Outra influência que é importante, inegavelmente, será a influência grega que eu falei com vocês. E ela a gente vai perceber algumas questões que são importantes aqui, eu quero destacar. Dentro das fontes do direito romano, na própria estrutura da história romana, um dos dados simbólicos mais importantes para o direito romano é a criação da chamada Lei das 12 Tábuas. Ela é de 451 antes da Era Comum. E, vejam, 451 antes da Era Comum, século V. Ou seja, enquanto Atenas já estava, por exemplo, alcançando um grande êxito político e o exercício da democracia, Roma tinha acabado de sair exatamente da realeza, iniciando uma república, vamos dizer, uma construção política mista, bastante diferente, mas que tem influência grega diretamente. Para a concepção e redação da Lei das 12 Tábuas, foi montado um decemvirato. E aí o próprio nome traz isso. Eram 10 cidadãos, homens romanos, que foram às cidades-estado gregas para poder perceber, pensar algumas questões, aprender algumas questões sobre a organização grega e poder retornar e criar uma legislação escrita para adotar segurança jurídica e a organização. E veja, uma lei que tem tanto normas de direito público quanto de direito privado, até normas, por exemplo, de âmbito criminal. E ela foi destruída com as invasões bárbaras posteriormente. Nós temos só fragmentos e referências a trechos, não é o texto integral propriamente, mas na reconstrução, mesmo no período já do Império, ou pouco antes ainda, no fim da República, há um extremo apelo simbólico, como mesmo tem uma série de questões sendo superadas em relação à lei das 12 tábuas, ela ainda é referenciada simbolicamente como um marco fundador. Isso é muito interessante porque esse aspecto simbólico da legislação se mantém em outras tradições, mesmo que muito mais ativas no final das contas. Vejam, por exemplo, o caso da própria Constituição norte-americana ou mesmo do Código Civil Napoleônico, que são, vamos dizer, atos normativos com mais de 2 séculos de validade e que continuam a ser aplicados, e mesmo com algumas atualizações, algumas emendas, pensando, por exemplo, no âmbito constitucional, mas que, além de ser fonte do direito positivo, são quase que símbolos normativos para essas tradições. E, do mesmo sentido, a gente pode comparar como foram a Lei das 12 Tábuas para os romanos. E isso decorre de uma influência grega para a própria concepção. Uma outra influência importante para o direito romano é a questão do direito natural, principalmente pela via do estoicismo, como nós já vimos nos estudos sobre
período helenístico. Sêneca, que eu já falei com vocês, que foi preceptor de Nero, via entre os homens um parentesco natural e reivindica os direitos da humanidade para o escravo nascido da mesma origem que nós. Escravo pelo corpo, mas livre pelo espírito. Vejam que é uma aplicação muito próxima da ideia dos sofistas naturalistas de uma igualdade natural perante a natureza. E os jurisconsultos começam a trabalhar isso dentro de Roma, dentro, vamos dizer, já das categorias jurídicas propriamente. É o caso de Florentino, que já está no período, fim do período clássico, do século II, portanto, que vai dizer que a escravidão é um instituto do direito das gentes, pelo qual alguém está submetido ao domínio de outro contra a natureza. Porque em relação ao ius naturale, o direito natural, todos seriam iguais perante essa ordem. E aí eles vão dizer, ter essa compreensão, que a escravidão era um instituto do direito das gentes, não do direito natural. E o piano, que já já no século III, alguns considerariam até direito romano pós-clássico, mas que é um dos autores que, por exemplo, vão influenciar profundamente a própria codificação justinianeia, vai dizer que, no que tange ao direito natural, todos os homens são iguais. E isso aí é um trecho até do Digesto. E ainda, o piano proclama que, por direito natural, todos os homens nasceriam livres, e que nem seria conhecida a manumissão, pois a escravidão seria ignorada. A manumissão é uma das formas de aquisição da propriedade no direito romano, e a manutenção não faria parte ou não possibilitaria a escravidão. Também é um trecho do Digesto. E ainda a questão da própria legislação, a ideia de uma lei escrita. Isso está presente e a própria legislação passa a assumir essa questão quanto à moderação do direito natural. Então a legislação põe em xeque o ius vitae necisque, que seria o direito de vida e morte do senhor em relação sobre o escravo. E Gaio, que é um dos grandes autores do direito romano clássico, que é contemporâneo dos antoninos, eu mencionei brevemente com vocês, aí já faz parte, obviamente, de questões da história de Roma, vejo Marco Aurélio um dos antoninos, né? Uma citação, então, um pouco longa, mas muito interessante em relação a Gaio. Mas nos tempos atuais, nem os cidadãos romanos, nem a quaisquer outros homens que se encontram sob o império do povo romano, é permitido maltratar exageradamente e sem causa os seus escravos. Pois, em virtude de uma constituição do sacratíssimo imperador Antonino, aquele que sem causa matar seu escravo é tão responsável como quem matar um escravo alheio. Mas reprime-se também pela constituição desse mesmo príncipe a excessiva crueldade dos senhores, pois, consultado por alguns governadores de províncias sobre os escravos que se refugiam nos templos dos deuses ou nas estátuas dos príncipes, ordenou que, se a dureza dos senhores parecesse insuportável, fossem eles obrigados a vender os escravos. E ambas essas disposições são corretas, pois não devemos usar mal de nosso direito. É claro que tem uma série de compreensões aqui que fazem parte do próprio contexto romano e que, vamos dizer, aos olhos modernos e contemporâneos, são extremamente chocantes. A escravidão era vista enquanto direito. Isso, vejam que algo que vai perdurar durante muito tempo. Se formos estudar, por exemplo, o próprio direito brasileiro no século XIX, a escravidão também era vista numa relação muito próxima do direito, como o direito romano construiu a escravidão enquanto um direito de posse e, portanto, também propriedade, em sentido mais específico, por parte de certas pessoas. Então, é interessante que haveria até abuso desse direito nessa compreensão romana. Que vejam,
comparado ao que existia no Instituto da Escravidão em outros povos, seja os egípcios ou mesmo os persas, é extremamente mais moderada. Então, isso de certa forma ilustra um certo avanço civilizacional a ponto de chegarmos hoje e ter um repúdio praticamente universal em relação à escravidão, mesmo que a escravidão exista e tem estudos isso no âmbito do direito internacional. A escravidão ainda é uma realidade ilícita que ocorre em vários países, não é à toa que no Brasil mesmo o próprio Ministério Público do Trabalho coíbe casos de redução à situação análoga de escravo por trabalhos forçados e outros assemelhados. Só para vocês terem só uma ideia em dados assim. Não é coisa do passado, ainda é coisa do presente esse tipo de instituição ou de prática. Então isso é um dado importante como que o direito romano se apropria do estoicismo para poder trabalhar, por exemplo, noções categoriais e dizer, a escravidão não pertence ao direito natural, mas sim ao direito das gentes. E depois isso é incorporado no direito civil e aí vai trabalhar nessa relação, por exemplo, de propriedade. Uma das distinções também que o direito romano vai se utilizar por parte da tradição grega é uma separação entre coisas corpóreas e coisas incorpóreas. Isso vem principalmente pela via da tradição estoica e da tradição aristotélica. Vejo que isso é extremamente importante para o direito, porque vai possibilitar ao longo do tempo, isso não é vamos dizer, um resultado imediato dentro do direito romano, mas começa a ser trabalhada, que existem relações jurídicas que se dão materialmente, ou seja, com coisas que possuem corporeidade, como por exemplo um bem imóvel, ou coisas que também são incorpóreas, como por exemplo o nome, o que vocês vão estudar dentro do direito civil enquanto direitos da personalidade, por exemplo, são direitos incorpóreos, mas que, por exemplo, fazem parte das discussões categoriais do direito. Até mesmo as discussões sobre direitos sucessórios, inicialmente ela parte de uma discussão entre coisas incorpóreas que depois serão corporificadas quando do ato da sucessão. Então tem alguns elementos assim muito interessantes de pensar como que essas categorias do direito romano elas se apropriam vamos dizer, de termos gregos para transformar em categorias jurídicas propriamente. Isso se dá principalmente com a relação entre pós-propriedade, como eu já falei com vocês, e a própria ideia de pessoa, ou pelo menos a construção da ideia de pessoa a partir do direito romano. Ainda uma influência grega importante é a relação entre direito e moral. E eu falei com vocês, vamos dizer, não há uma cisão entre direito natural radical ou como vai ocorrer em certos momentos na modernidade com o positivismo jurídico. Pelo contrário, na antiguidade nós temos exatamente uma relação muito forte entre direito e moral, mas isso não quer dizer que exista identidade entre direito e moral. Existe uma distinção. E isso está até mesmo explicitado pelas terminologias que os romanos vão utilizar. Uma separação, por exemplo, entre ius, iustum e justicia. Não são a mesma coisa. E aí, por exemplo, o iustum ele tem uma relação com a injustiça, ou a injúria. A injúria é aquilo que não é jurídico. O iustum aqui é o jurídico. A inúria seria exatamente o não jurídico. Mas isso não quer dizer que seja o imoral. Tanto que no próprio direito romano existem discussões no âmbito da distinção entre ius, por exemplo, direito, e faz, que faz parte dos costumes religiosos, por exemplo, que é uma outra discussão dentro das divisões do direito romano. E o próprio Gaio, que é um dos grandes jurisconsultos, dizia que nem tudo o que é do direito é honesto. Existe uma anedota muito interessante em Roma, já no período de transição do Principado para o Dominato, sobre, agora acho que é Sérvio Suplício Galba, que foi imperador já no fim do Principado, que ele vai tributar latrinas, vou conferir isso depois, mas ele foi tributar latrinas, o uso de latrinas públicas, né? Em Roma existiam banheiros públicos para serem utilizados pela cidade afora,
e ele passou a tributar o uso desses banheiros públicos. Porque Roma passava por uma certa crise financeira naquele período, e aí o filho de Galba questionou, o imperador questionou o imperador, mas isso é o dinheiro que deriva de, vamos dizer, fezes e urina. E aí o imperador pegou uma moeda, mandou, dizem, né, esses relatos, mandou a moeda e perguntou pro filho, cheira. Aí o filho dele cheirou, mas não tem cheiro. Aí ele falou, exatamente, dinheiro não tem cheiro. Tanto que é da origem do próprio direito tributário, é um dos princípios, né? Ou pelo menos uma certa discriminação geral. O princípio do non-olet. Dinheiro não tem cheiro. Independente se a fonte, por exemplo, se trabalha no direito tributário de outra forma, né? A fonte, pouco importa se ela é lícita ou ilícita. Se há receita, há renda, por exemplo, haverá tributação. Então, vamos dizer, qualquer quantia que por exemplo, apreendida, por exemplo, decorrente de tráfico de drogas, é possível a pretensão, por exemplo, do fisco, da Receita Federal, em tributar aquele valor. Então, essa é uma discussão que é interessante, que se origina, por exemplo, dentro do direito romano. E é uma distinção entre direito moral, porque aos olhos daquele momento ali, alguns viram aquela relação jurídica de tributar o uso das latrinas como não jurídica, injuriosa, inúria, e ela depois se torna jurídica, por exemplo. Porque é a imagem que muitas vezes o Miguel Reale utiliza nas lições preliminares do direito. O direito é como o rei Midas da mitologia grega. Tudo que ele tocava se tornava ouro. E o próprio direito também é assim. Tudo que o direito toca se torna jurídico. É a maldição do direito, no final das contas. E ainda, uma outra influência que é tipicamente da tradição romanística, mas que a sua base se encontra na tradição grega, pela filosofia grega em especial. Da Equitas, ou de Pikeia, da Bona Fides, que vai dar origem, posteriormente depois, à própria ideia de boa-fé, e a Utilitas, a utilidade, o bem comum. Vou falar muito brevemente aqui sobre a Equitas. Isso, na verdade, é um tema que é muito mais bem tratado dentro da introdução à ciência do direito. Vou só mencionar a distinção entre a equidade grega e a equidade romana. Eu mencionei para vocês isso brevemente em relação a Aristóteles, como que a formulação de Aristóteles vai dar base exatamente para o julgamento com equidade. Isso faz parte de uma tradição de uma certa proporcionalidade dos julgamentos, mas aí é o ponto que eu quero destacar, é a própria equitas romana, que ela é vista enquanto fonte subsidiária do direito. Então é o julgar por equidade que vai ficar presente até hoje na tradição romano-germânica. Ela era utilizada pelos pretores, vejam, eu ainda não expliquei, a gente não vai entrar nos detalhes, mas pretor é uma das magistraturas de Roma. A gente não vai ter aula propriamente sobre magistratura especificamente, mas magistratura é um gênero em Roma, não é uma espécie, como nós muitas vezes referenciamos na prática linguística do direito contemporâneo. A magistratura seria o juiz, ou vamos dizer, as diferentes funções jurisdicionais. Magistratura em Roma é um gênero que tem funções tanto jurisdicionais quanto funções executivas e funções administrativas. Aí tem questor, edil-curio, cônsul, as magistraturas extraordinárias, mas não é um tema específico que na disciplina optativa quem cursar vai ter, vamos dizer, oportunidade de ver essas distinções, mas o pretor ele tinha as funções de decidir conflitos. Existe separação entre o pretor urbano e o pretor peregrino, ou seja, aquele que vai decidir as questões entre cidadãos dentro da urbe romana ou dentro das províncias, e o pretor peregrino que vai discutir exatamente a aplicação do direito das gentes em caso de conflitos que seja, por exemplo, entre um cidadão romano e um estrangeiro, ou entre estrangeiros, mas dentro da égide do Império Romano, por exemplo. Então, o pretor peregrino, ao utilizar o direito das gentes, faz uma grande reformulação
das fórmulas do direito romano, principalmente pré-clássico, ou direito arcaico ou quiritário. Isso vai variar de acordo com terminologia também desses períodos. E aí vejam que isso ecoa até hoje. O próprio Código de Processo Civil Brasileiro, no artigo 140, isso aqui é uma questão, eu quero ir para o parágrafo, mas só para vocês conhecerem uma questão básica de teoria do ordenamento jurídico. O juiz não pode eximir de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Vocês vão estudar lá essa introdução à ciência do direito. Mas o que importa aqui é o parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então ele é fonte subsidiária do modo como a tradição romanística vai legar. Isso foi assimilado. Isso vai ter uma presença semelhante tanto na CLT no artigo 8º, como na lei de arbitragem. Por exemplo, no caso da CLT, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito. Vejo que se relaciona assim profundamente com o que vocês estudam em Introdução à Ciência do Direito. E ainda na própria lei de arbitragem existe uma forma de arbitragem, existe a arbitragem técnica e existe a arbitragem por equidade. O artigo 11, inciso 2º, a autorização para que o árbitro ou árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes. Isso aí vai estar na cláusula arbitral do contrato, julgamento por equidade, o que é algo assim, extremamente interessante para soluções alternativas de conflitos. Avançando mais um pouquinho, temos ainda mais outras duas influências aqui, da bona fides, da boa-fé. O próprio Cícero vai ver a boa-fé enquanto um dos fundamentos de justiça. Não vou trabalhar a boa-fé aqui com vocês, é uma temática tipicamente do direito civil, do direito privado como um todo, mas do direito civil em particular. E, por fim, a utilidade, a questão do bem comum, que como já vimos, seja, vamos dizer, nas lições socráticas trazidas por Platão, ou mesmo em Platão, há uma grande discussão sobre a questão do bem comum. E a filosofia talvez seja a grande, vamos dizer, influenciadora do direito romano na perspectiva dessas influências gregas. Já falei com vocês que essa influência também não é tão forte como podemos imaginar, porque há um certo, a gente vai ver isso nos traços característicos do pensamento romano, há uma certa predileção dos romanos por uma questão mais prática. Então as elucubrações abstratas, típicas da filosofia helênica, não vão entrar com tanta força na tradição romana. Eles se interessaram mais pela filosofia prática, por uma questão realmente de transformação, tanto que um dos traços seria de um certo realismo dentro da tradição romana. Mas os jurisprudentes, ou jurisprudentes, seriam exatamente uma certa corporificação da virtude da frônesis para a aplicação do direito. E esse é um ponto interessante, que ela deixa de ser intuitiva de tradições mais ou menos elaboradas, vamos colocar assim, para ser mais reflexiva. E isso faz parte do próprio trabalho dos jurisprudentes. Em Roma há até uma divisão entre o jurisprudentes e o advocate. Aquele que vai, por exemplo, fazer defesas no fórum, ele tem uma função diferente do jurisprudente ou do jurisconsulto, porque ele se volta a pensar o direito e tentar criar soluções para casos posteriores. Diferentemente do prático, do advocate, que ele dá voz, ele dá voz à defesa do seu cliente. É até interessante porque, por exemplo, na tradição de common law, o direito inglês em especial, o direito norte-americano também tem algumas variações. A questão de terminologia, advogado não é o lawyer, genericamente. Existem, por exemplo, na tradição inglesa, figuras distintas como plaintiff, e com um grau mais baixo, aí o lawyer é uma questão mais genérica, mas em teoria do direito, se formos estudar um pouquinho sobre common law, vou entrar nesses detalhes com vocês. Mas há uma diferença lá, por exemplo, aqueles que só atuam em primeira instância e os que atuam em segunda instância, por exemplo, no direito inglês.
Não é bem essa divisão aqui, a questão de instância em Roma, ela não é trabalhada sistematicamente. Existe a ideia de recurso em Roma, claro, a própria ideia de recurso, por exemplo, o próprio efeito devolutivo, que vocês vão estudar lá na frente, é uma origem romana, no final das contas, porque o poder de decidir no dominato é um poder do imperador. O imperador delega esse poder aos magistrados. Isso é uma transformação que há em relação à república e o império. Mas quando há o recurso, devolve-se ao imperador a competência para decidir. Isso depois vai ser retrabalhado nas tradições monárquicas, e isso vai chegar muitas vezes em algumas tradições pela via monárquica, mas a criação disso se deu principalmente no direito romano. E aí, uma citação do Henri Marot, que a história da educação na antiguidade dele assim, é brilhante nesse ponto, ao trabalhar a formação, principalmente do helenismo e em Roma. Uma coisa muito interessante, que também é citada pelo Mário Giordani Curtis. Aí, citação. Esta sabedoria, a do prudente, portanto, frônesis, sediçamente intuitiva, torna-se refletida, consciente, irá alimentar-se de toda a contribuição formal do pensamento grego, da robusta armadura lógica do aristotelismo, assim como da riqueza moral do estoicismo. Então vejam, essas seriam as influências da civilização grega em relação ao direito romano. Passo agora, por fim, a influência do cristianismo no direito romano. Vejam que o direito romano é muito anterior ao próprio desenvolvimento do cristianismo. As primeiras discussões sobre o direito romano são da fundação da cidade. Isso se dá pelo menos 751 antes da Era Comum. E aí as fontes, nós vimos que a Lei dos Tábuas está no século VI. Então temos aí alguns séculos de transição. Mas a partir do momento, já no período imperial, nem é no período republicano, no período imperial, quando o cristianismo adentra em Roma, ele passa a ter uma lenta influência a ponto de, por exemplo, a gente vai chegar a ver isso em relação ao Corpus Iuris Civilis, há uma influência tão grande que o Corpus Iuris Civilis, ele a abertura dele é em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. Só para vocês terem ideia de como vai ter uma presença da cultura cristã no Império Romano Oriental também. Mas quanto ao cristianismo, o Biondo Biondi, que é um dos grandes humanistas italianos, escreveu uma obra de 3 volumes com sugestivo título Il diritto romano cristiano, onde sublinha as leis pós-clássicas justinianéias têm um cunho essencialmente cristão. E é lógico que a gente pode pensar, vocês já viram o helenismo, e existe uma certa discussão quanto se a humanização do direito romano ela se deu por influência do estoicismo ou por influência do cristianismo. Então, isso é interessante pensar. No primeiro momento, quem adentra primeiro em Roma? O estoicismo. Existem semelhanças entre os dois? Algumas semelhanças bem interessantes. Mas, vamos dizer, aquele que permanece mais na formação tardia do próprio direito romano acaba sendo o próprio cristianismo. Então, Galdamé, que é um humanista francês, estudando a influência do cristianismo no direito romano pós-clássico, compara com a do estoicismo no direito clássico. E aí uma citação longa, mas uma citação bem interessante. A citação se dá pelo Mário Giordano Curtis. Citação. Estoicismo e cristianismo propunham uma filosofia do indivíduo e do grupo. Notaram-se também analogias das doutrinas. Ambas afirmam a igualdade e a liberdade natural de todos os homens. Ensinam o amor ao próximo e a moral familiar. Mas as diferenças entre estoicismo e cristianismo não são menos evidentes. Não vamos aqui realçar as diferenças doutrinárias,
mas somente assinalar o quanto a diferença entre uma moral altiva, feita para uma elite, e uma religião que se dirigia a todos e que encontrou seus primeiros adeptos entre os humildes, devia necessariamente acarretar diferenças de seu modo e possibilidade de ação sobre o direito. Difundidas pela pregação, as ideias morais do cristianismo conheceram uma mais ampla audiência e, em consequência, exerceram influência mais profunda que as máximas estoicas, apanágio de um círculo restrito de sábios. Essa, por exemplo, é a posição do Galdamé, que é bastante interessante se pensarmos, por exemplo, até mesmo a partir de certos contextos. Tem um exemplo muito interessante sobre, dentro do período do Principado, do reinado de Nero, tem um livro que ganhou o Nobel, depois virou filme algumas vezes, e a versão mais interessante pelo menos, do filme é a versão polonesa, do Quo Vadis. Quo Vadis. Tem a versão hollywoodiana, mais antiga, mas tem uma versão polonesa, se não me engano, 2000, 2001, que é mais fidedigna, vamos colocar assim, a essas tramas culturais. Porque coloca lá, basicamente, o que? A paixão do Marcos Vinícius, que era um romano, pagão, portanto, e uma cristã, dentro do cristianismo primitivo. E aí tem as tramas lá das oposições entre a elite política e, vamos dizer, moral romana e as classes mais humildes que se aproximavam do cristianismo. E é exatamente no período dos martírios que vários cristãos eram jogados dentro dos jogos de gladiadores ou para as feras, né, ad bestas, e coloca vários momentos de tensão cultural entre o cristianismo e vamos dizer, a moral romana, que em muitos sentidos tem um certo... A moral romana ela tem um certo elemento de resignação estoica, principalmente em relação ao indivíduo e uma dedicação muito forte à própria figura política. E o filme trata essas coisas de forma assim, muito brilhante. Fica como uma recomendação cultural. Por fim, só alguns exemplos que o Mário Giordano Curtis trata sobre a influência dessa humanização do cristianismo em relação ao direito romano. A alteração do calendário, passando de dies solis a domingo, isso faz muita diferença. Vejam, antes é o dia do sol, que se mantém, por exemplo, nas línguas germânicas ou anglo-saxônicas. Sunday, Sonntag são exemplos disso. Os nomes dos dias da semana são muito interessantes quando são lidos nessas questões religiosas e etimológicas. Passa a ser domingo, que é Dominus, é o dia do Senhor. Então, isso é uma mudança que se dá por influência do cristianismo. A condenação dos jogos de gladiadores em 32. Embora de êxito limitado, pois esses julgos persistiriam até o início do século V. Repressão da prostituição em 343. Sobre a escravidão, anota Galdamé. Se a igreja não pôde obter o desaparecimento da escravidão, foi sem dúvida ao cristianismo que se deveu a proibição de marcar os escravos na fronte e de separar as famílias serviços. Só para vocês terem uma ideia da presença. O reconhecimento da plena validade da manumissão in ecclesia, que na origem não foi senão uma forma particular de manumissão inter amicos, foi devida igualmente a uma intervenção da igreja. Como falei com vocês, a manumissão era uma das formas de aquisição de propriedade. Aqui, principalmente aqui, na questão de sucessão, quando se dava por testamentos perante a igreja ou os testamentos particulares. Ele fala de uma influência da igreja nesse sentido. No direito de família, ainda, a influência cristã é ainda mais sensível. Temos, por exemplo, a proibição dos casamentos por afinitas. Veja que existia casamento entre parentes por afinidades, entre primos, irmãos não,
mas entre primos em Roma. As restrições à liberdade do divórcio, já que, na verdade, em Roma a questão do casamento era muito mais próximo do que nós temos. O divórcio era uma prática comum, quase que o casamento era visto como uma união, não indissolúvel, mas solúvel dentro da sociedade romana. As sanções que acompanhavam a ruptura injustificada dos esponsais, ou seja, do noivado, né? Esponsais é o noivado. A proteção dos interesses pecuniários dos filhos do primeiro leito. A luta contra a exposição dos recém-nascidos. Contra a venda de crianças e abusos do pátria potestas. Vejam em Roma, ainda, e principalmente em algumas províncias, era bastante comum ainda a prática de... se o filho tivesse alguma deficiência física ou mental, o sacrifício da criança. Isso com o tempo vai reduzindo, obviamente, dentro do mundo clássico, mas, vamos dizer, há uma presença forte do cristianismo para que isso não ocorra. E os abusos do pátrio poder. Veja, o próprio termo ainda traz, a gente utiliza hoje em dia muito mais poder familiar, mas o termo, por exemplo, até o Código Civil, dentro do Código Civil 16, tudo era pátrio poder. É exatamente o poder do chefe de família, do pater familias. Isso dá muito uma certa moderação do direito romano através do cristianismo. E, por fim, uma última influência. No campo do direito penal, deve-se provavelmente a influência cristã a supressão do suplício à cruz. Aos bispos foi também dada a missão de fiscalizar as prisões. Então, aí, 6 características de exemplos que o cristianismo teve em relação à humanização do direito romano. É claro que a gente não pode ter as visões românticas em relação ao direito romano. O direito romano é extremamente forte e cruel. É um dado. Hegel, nas preleções de filosofia da história, coloca exatamente esse caráter violento do direito romano. O que funda o direito romano é um ato de violência. O que faz todo sentido quando vai se analisar as próprias categorias do direito romano. Infelizmente, nós não teremos oportunidade disso neste momento, na optativa, se alguém fizer. Teremos, que eu estudo exatamente duas categorias do direito público romano, que é a auctoritas e o imperium. Que isso faz assim, toda a diferença para poder pensar o próprio direito romano, o direito público romano. Aí, por fim, só uma última, já que estamos falando de menções às questões das grandes categorias, só uma última referência quase que linguística em relação a Roma, não propriamente a influência, mas quanto a essa questão das categorias. O Carl Schmitt, que é talvez o autor que vai mais se dedicar à questão do nomos e também da auctoritas, no final das contas, ele tem um texto, já pós-Segunda Guerra Mundial, que ele vai fazer uma certa hipótese etimológica para a palavra espaço em alemão. Espaço em alemão é Raum. Ele vai dizer que a palavra Raum em alemão deriva da palavra Roma, porque para os germanos, quando eles escutavam a palavra Roma, e é a mesma coisa em latim, Roma, o R é um pouco mais puxado, era exatamente de um espaço de poder, não só uma questão geográfica, mas uma questão de um espaço de poder que se manifestava. E ele vai trabalhar o texto exatamente a partir disso, que essa relação entre espaço e poder ela é essencial para entender, por exemplo, o direito público europeu. E o Carl Schmitt era um autor que lia direito romano assim, com atenção. Não era romanista, mas enquanto teórico do Estado e teórico do direito constitucional, teve assim, vários laços com o direito romano e ele faz esse tipo de relação. Só uma última, vamos dizer, relação entre aí a Imperium Auctoritas e a questão, por exemplo, do espaço do Raum e Carl Schmitt. Isso é um tema muito mais interessante de ser visto numa disciplina optativa.
Por hora, então, fiquemos só com essas influências que o direito romano possui, ok? Então, até breve.